Olá, meu nome é Juan Brandt, falo em nome do IPEP, Instituto de Pesquisa em Psicanálise e Psicopatologia de Brasília. Eu trago hoje algumas colocações sobre psicanálise de crianças. A primeira pergunta que vai vir é para as pessoas: criança pode fazer psicanálise ou psicoterapia, né? Outro dia me perguntaram isso. E, na verdade, acontece sim. Desde bem pequenas a gente atende crianças. Agora, o modo do atendimento é diferenciado em função da idade da criança. Existem até controvérsias se na verdade está havendo psicanálise ou se está havendo uma psicoterapia, porque há uma diferença grande entre os dois conceitos, né? Então, como é que é isso? Na verdade, dificilmente uma criança vai chegar, deitar no divã e começar a falar de suas questões. A criança, ela traz um interesse, né, pelo ambiente lúdico, por jogos, por relações ou evitação de relações. E o profissional que está ali atendendo, ele gera condições, uma situação em que a criança pode acessar os seus objetos transicionais, os objetos através dos quais ela se comunica com o mundo. São jogos, são brinquedos, bonecos, que se possa pensar para aplicar no campo lúdico. E o psicanalista, estando nessa posição de observar isso tudo, ou interagir, se for o caso, ele pode, então, interpretar o que a criança está fazendo com os objetos que ela encontra na clínica. Esta interpretação, ela é, de certo modo, equivalente a uma interpretação que ocorreria numa clínica psicanalítica com adultos. Só que na clínica com adultos viria uma fala que receberia eventualmente uma interpretação. Na clínica infantil, vem uma comunicação que não obrigatoriamente vem pela fala, ou esta fala é reduzida. Existem esses elementos auxiliares, que são os jogos, os brinquedos, as manifestações espontâneas, que vão permitir ao psicanalista fazer uma leitura do que se passa com a criança e, eventualmente, colocar uma interpretação ou então trabalhar com os pais as questões que esse profissional detecta na criança. Agora, por que a criança chega? Normalmente é uma queixa dos próprios pais, que estão preocupados com alguma característica, algum comportamento, e é bastante comum também que seja uma escola. A escola que se queixa da criança, a palavra é essa aqui, a escola se queixa da criança. Por quê? Porque a criança não está conforme o modelo que a escola espera. A escola espera crianças que estejam lá disponíveis para receberem ensinamentos. E a criança pode não encontrar esse ambiente para ela, pode sentir acossada, pode sentir desconfortável, pode sentir temerosa, pode não desejar estar ali. E a escola, então, quer cumprir seu papel e coloca a criança como portadora de uma patologia. E os professores presumem que ali existe patologia, talvez a patologia esteja nos professores, isso é bastante comum. Às vezes são agressões de outras crianças, crianças perversas, existem sim, estão lá na escola e podem acusar uma outra criança. O que é o bullying? Os pais também trazem porque estão preocupados com alguma coisa. Então, isso é a queixa dos pais ou da escola. Às vezes, um médico também poderá fazer um encaminhamento para o que ele percebe numa entrevista com os pais ou num exame da criança. Quando a criança chega, na verdade, ela vai trazer a sua demanda. A demanda dela não coincide com as queixas que são feitas referidas a ela. A demanda é aquilo que passa pelo sofrimento efetivo da criança. Portanto, não é o sintoma que a escola, os pais ou o médico perceberam. E nessa interpretação
daqueles atos, aquelas ações, aquele comportamento no ambiente lúdico, é que o profissional da psicanálise vai detectar qual é essa demanda. Isto é um processo de análise. Uma análise em que existem menos palavras e, por outro lado, sabemos por nossa experiência que a capacidade da criança transmitir o que está no inconsciente é tremenda, é rápido o acesso a conteúdos inconscientes da criança, até porque o tempo de vida dela foi curto até então, não existe tanto acúmulo de conteúdos no sistema psíquico dela. Bom, os sintomas, então, vieram lá de fora, são relatados pelos pais, etc. e tal, e o sofrimento vem da criança. Às vezes, os pais trazem sintomas que denotam sofrimento. E então sabem que a criança está sofrendo. Mas é bastante comum que os pais tragam como sintoma algo que é justamente a reação saudável da criança ante condições, ante um ambiente que afeta o bem-estar da criança. E os pais não entendem, não compreendem ou não aceitam que a criança tenha vontade própria. Aliás, muitas famílias, muitos pais e escolas têm uma dificuldade imensa para lidar com a vontade própria da criança, com o desejo. Querem recusar e querem a criança adaptada. Daí nosso trabalho, o trabalho da psicanálise, além de estar com a criança, implica em muito trabalho com os pais. É necessário entrevistar os pais antes do início do processo e chamá-los a maior quantidade de vezes possível para trabalhar as questões que vão surgindo em que os pais precisam modificar alguma coisa nos seus vínculos com a criança, ou nos vínculos entre eles e que afetam a criança. Os pais precisam até trabalhar junto à escola para estabelecer uma melhor compreensão. É impossível fazer uma boa prática psicanalítica com crianças sem envolver os pais. É extremamente necessário. E o que acontece? As mães comumente comparecem, os pais fogem. Algo tão extremamente importante é conseguirmos conscientizar os pais de que eles devem estar juntos, porque muita coisa vai mudar se os pais mudarem. Os pais homem, estou falando do homem. Porque às vezes a mulher, a mãe, ela fica sozinha, tendo que enfrentar toda essa situação. E ela sozinha tem pouca autonomia. E ela vai relatar que o marido não coopera, não colabora, o marido não quer vir, não faz as mudanças que são necessárias. A maioria dos sintomas que nós notamos nas crianças, e portanto as angústias delas, estão relacionadas a dificuldades com mãe e pai, ou irmãos. É muito importante que a família seja de fato envolvida nesses processos. E nesses tempos em que as famílias andam extremamente desagregadas, seria importante, pelo menos para o bem das crianças, agregar as famílias em torno dessa proposta. Mesmo que queiram continuar separados, não é essa a questão, mas que consigam se agregar pelo bem da criança. Me parece que todo filho, toda filha merece esse compromisso, que pelo bem das crianças eles possam trabalhar juntos e sigam sua vida como quiserem. Acho que com isso eu já dei um bom panorama, tá? Nesse momento eu não penso em mais nada a não ser vamos cuidar das crianças. Se cuidarmos das crianças, elas serão adultos melhores. Se não cuidarmos das crianças, com certeza serão adultos piores. Nossa clínica pode contribuir bastante. É isso, obrigado por me assistirem. Entre no nosso site psicanálise-ipepp.com.br
Temos psicanálise, supervisão, formação, temos formação de psicanalistas, temos grupo de orientação psicanalítica e a nossa instituição, o IPEP, está engajada na formação de psicanalistas que possam, de fato, dizer que são psicanalistas. A nossa instituição pensa a psicanálise de modo extremamente sério, seguindo o pensamento de Freud. Obrigado.